Oi, gente! Como é que vocês estão? Bem-vindas a mais um episódio do Elas Pode Mulheres em Movimento. E hoje estamos com a nossa convidada, nossa ilustre convidada, nossa terapeuta Juliana Lúcio, ela que está há 21 anos aqui na nossa cidade, né? Veio para nossa terrinha, amou e resolveu ficar. A Ju, ela participa de várias ONGs, gente. Eu tive que até anotar tudo para falar todas elas. Ela participa do Maio Furtacor, da Associação ASAM, de alguns projetos sociais da cidade, como a CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, Expresso Viver. Ela está há 5 anos na área, psicanalista. Então, hoje ela está aqui com a gente para que a gente aborde um pouquinho esse tema da área terapêutica, né? Aplicado a um contexto mais empresarial. A gente tem uma dificuldade de falar, né, Gabi? Oh, mindfulness, é isso? Calma aí, a gente treinou. Mindfulness. É isso! Então vamos apresentar a Ju. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A Ju vai falar aí, vai dar abertura para vocês um pouquinho sobre quem é ela, né, Ju? Eu já dei uma prévia, mas vamos lá, seja bem-vinda. Espero que as nossas espectadoras aí, sejam nossas alunas, as mulheres que estiverem nos escutando, aproveite essa nossa conversa de hoje, que seja muito produtiva e que agregue na vida de cada uma delas. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite em poder compartilhar um pouquinho aí dos meus conhecimentos, né? Bom, como a Carlinha disse, né? Eu sou psicanalista, estou aí na área de terapia faz uns 5 anos e há pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, estou nessa abordagem nova que é o Mindfulness, né? O que é o Mindfulness, né? Atenção plena, pausar, né? Inserir pausas no dia. E aqui a gente vai trazer umas diquinhas de como as mulheres podem inserir essas pausas no dia a dia, né? Todos nós, mulheres, homens, famílias. E falando em pausa, temos uma pausa para falar. Ju, você não vai acreditar. Nossa primeira convidada e nós já temos um patrocinador! Vamos estrear com você essa bebida aqui, ó. Pode pegar a sua, Carlinha. Vamos tomar. Esse aqui é o Hype Drink. É uma bebida funcional. Eu gostei bastante porque, além dela ser zero açúcar, pra gente que tá aqui na academia, a gente se esforça em pelo menos tentar de vez em quando, né? Dar uma equilibrada na vida. Mas também ajuda no foco, na concentração. E eu pensei assim, nós vamos iniciar o podcast, exige atenção, exige foco e energia também, né? Porque não sei vocês, eu tô um pouquinho assim, ó, na tremedeira. Com certeza. Então vamos começar o nosso podcast tomando essa bebida deliciosa. A Gabi vai exatamente providenciar os nossos canudinhos. É isso, gente. Hype Drink dá certo pro treino, dá certo pro momento que a gente precisa de uma energia aí para dar continuidade na nossa conversa. Que a gente também não tá nada tensa, né, Carlinha? Primeiro episódio com o convidado, a gente tá super tranquila. Exatamente. A gente falou sobre isso, Ju, no nosso primeiro episódio, né? De que a gente estava ali nos testes, né? Para que tudo desse certo. E agora, Ju, como nossa primeira convidada, Que enfim, honra. vocês viram que nós fomos exatamente estratégicas, viu, gente? A gente trouxe uma terapeuta já para deixar a gente alinhada para dar continuidade com os próximos. É exatamente isso. Ju, para começar, conta pra gente um pouquinho sobre o que é a psicanálise e o que é o mindfulness. Bom, a psicanálise é uma abordagem terapêutica. Muitos perguntam sempre, né, a diferença da psicologia e da psicanálise, né? A psicologia, ela aborda mais o comportamental, o seu dia a dia, as questões que te preocupam, que te causam ansiedades no dia a dia. A psicanálise vai mais a fundo, né, na raiz do problema, né? Vai lá, eu costumo dar um exemplo, é como um machucado. Primeiro o médico vai lá, lava com sabão, esse lavar com sabão é a psicanálise. Aí vai doer, tem que ir a fundo para depois cicatrizar. A psicologia ali é o que cicatriza. Então essa é a diferença. E o mindfulness é uma terapia complementar.
E aí eu conheci o Mindfulness há 2 anos, mais ou menos, lá no HC mesmo, no centro da USP, tem um centro lá dentro só dessa terapia de Mindfulness, que ela vem para agregar nas terapias. Ela não vai substituir a psicanálise, ela não vai substituir a psicologia ou qualquer outro tipo de terapia, mas ela vai agregar. Por quê? Ela vai te conectar com o momento presente. Ela vai te ajudar no foco, concentração, porque todo mundo, às vezes, tem crises de ansiedade, está depressivo. Por quê? Porque ou está preso no passado ou no futuro. Esquece de viver o hoje, o presente, o aqui e agora. E o Mindfulness te resgata para esse aqui e agora, atenção plena. Tá, Mindfulness é parar, meditar? Não. Atenção plena, Mindfulness, você pratica aqui e agora. Como seria isso? Tem um exemplo pra Aí eu gente já estava com entender? essa sensação de que tinha que ter essa pausa, que tinha que ter um ambiente e ter todo um preparo para isso. Então, não necessariamente. Não necessariamente. É necessário ter Em algumas também, em alguns situações. momentos, você ter essa Aham. prática formal do Mindfulness, que é você ter um espaço para praticar, tirar uns 5, iniciar aos poucos, que ninguém vai começar a praticar Mindfulness 1 hora, uma hora Mindfulness, não. E a prática informal. O que é a prática informal? Agora, nesse momento, eu vou parar. É gostosinho isso. Antes de eu tomar, eu vou parar, sentir o aroma dele, colocar ele na boca, sentir o sabor e depois engolir ele. Nesse momento, você já está praticando Mindfulness. Você se Então, é uma conecta. conexão Uma com aquilo conexão. que você está fazendo naquele Naquele determinado exato momento. Exato. E a gente tem feito as coisas muito de maneira muito Automática. automática, né? Muito mecânica. Exatamente. Às vezes, por exemplo, um exemplo, né? Estamos aqui numa academia. Muitas mulheres, eu ouço, inclusive, né, durante o meu treino, mas eu estou fazendo uma dieta, eu estou fazendo o treino certinho, tudo, e não consigo emagrecer. Ela tá ali comendo só uma refeição ali que foi falado. Às vezes no café da manhã comendo o omelete dela. Ela tá engolindo. Vamos saborear, saciar e saborear. E você não precisa fazer isso o tempo todo. Pelo menos uma refeição do dia, criar esse hábito. Tomar um café. Sente o aroma do café primeiro. Tomar um banho. Sente o cheiro do sabonete, a água no seu corpo. Isso te conecta com o momento presente, te desacelera. É o desacelerar. Perfeito. Falando nisso, a Ju falou, estamos aqui na academia. O nosso podcast, gente, ele é dentro da nossa academia, viu? Verdade. Né? Somos uma academia agora aqui na cidade com um podcast dentro da academia. Exato. Então, estamos aqui com a Ju e tá tudo acontecendo A lá vida fora, acontecendo viu? lá fora. Exatamente. As meninas treinando, enfim, fazendo aula, se socializando ali. E é isso. Então, essa conexão com aquilo, com tudo aquilo que você faz, seja na sua alimentação, seja no seu treino, no seu trabalho, né? E eu acredito que essa parte do nosso trabalho tem uma influência muito grande, porque a maior parte do tempo que nós passamos, o nosso dia, é no nosso trabalho. Então, muitas vezes, todas as causas de estresse, de burnout, por exemplo, né, que as pessoas têm, vem de um contexto de trabalho, justamente porque as pessoas fazem algo muitas vezes que não gostam, né, mas que precisam estar ali por uma questão financeira, no automático, na pressão de acúmulo de funções que ela tem para fazer. De que maneira você acha também, Ju, que essa técnica auxilia as pessoas na questão do excesso de trabalho, né, que é o burnout, aí que as pessoas têm falado tanto, né, que está em super em alta usar esse termo, mas nada mais é do que o excesso de carga de trabalho, de funções, que vai acarretando estresse e faz com que as pessoas entrem em colapso mesmo, né? De que maneira que você linka isso?
Bom, o Mindfulness, tem algumas pessoas que eu conheci até num congresso ano passado de Mindfulness, que tem levado muito para o corporativo mesmo, as práticas, né? E até na USP se iniciou na parte da enfermagem, levando para os profissionais da saúde, o Mindfulness na pandemia, inclusive. E como isso pode ser feito? Inserir as pausas durante o seu trabalho. Tá? Lembrar, às vezes, com um post-it no seu computador, no seu local de trabalho, para você lembrar de parar e respirar. Às vezes, esses dias eu gravei um stories falando sobre, você já respirou hoje? Tá, mas eu respiro, me responderam, mas eu respiro o tempo todo, se eu não respirar eu morro. Tá, você respira, mas você lembra que você respira? Parar. Quando você inspira, é o único momento que o seu cérebro para. É o único momento que ele para, então ele desacelera. Quando você começa a inserir isso no seu dia a dia, o seu corpo vai reconhecendo e desacelerando. Então, quando as pessoas têm crises de ansiedade, tá, não, eu já sei essa técnica, quer respirar, não dá certo. Tá, mas respira consciente, é uma respiração consciente, atencional, com atenção na sua respiração. Eu ouvi uma frase ontem de que o cérebro se acomoda com aquilo que você repete e não com aquilo que você promete. Tudo a ver, entende? É isso mesmo. Então, quando você faz aquilo repetidamente, o seu cérebro se acomoda. Então, ele se acomoda com aquilo que você repete e não com aquilo que você promete. Então, às vezes, a gente faz muitas promessas de inúmeras coisas que a gente não consegue cumprir. E aí, obviamente, que o seu cérebro não vai criar uma adaptação e um acômodo, né, nesse sentido. E aí você faz aquilo repetidamente, vira uma rotina, um hábito. É realmente o poder do hábito, né? É. Existe o poder do hábito, assim como você treina o seu músculo, Sim, você somos treina aquilo a que sua fazemos mente repetidamente. também. E o mindfulness é um treinamento da mente. E muitas vezes a gente acha que o fazer repetidamente precisa entrar no piloto automático. Faço que nem percebo, né? Acontece muito isso. E enquanto que você precisa achar uma linha de equilíbrio ali, né? É basicamente isso. É o que acontece, né? Com a criança, principalmente. Você acelera cada vez mais o seu cérebro. Você não sabe o que você está vendo, você está passando na tela. Ele vai passando isso. E a gente... Isso ele replica na vida, né? A gente vai replicar na vida. Exato. Então, a gente precisa inserir no dia a dia. Eu fiz também um story semana passada que comentaram bastante, vieram me falar sobre, por exemplo, um exemplo também que eu dei nesse stories, que estava chovendo naquele dia. E todo mundo, eu até fiz o stories porque eu comecei a ver os stories das pessoas falando, chuva, que delícia, eu relaxo, me faz bem, eu consigo dormir melhor. Por quê? Porque ela te conecta com o momento presente. O barulho da chuva te desacelera, porque você se conecta com aquilo que está acontecendo aqui e agora. Realmente, faz sentido. Isso faz muita falta no nosso dia a dia, essas pausas, porque eu sinto que todos nós estamos vivendo no nosso mundinho de forma automática. Você faz alguma coisa pensando que você está fazendo aquilo? Ou você só vai seguindo a sua vida? Eu tô fazendo porque eu tenho que fazer. Eu acho que na grande parte a gente tem muito esse hábito. Sim, e às vezes o hábito maior tá. Eu até tô pensando em algo que eu vou fazer amanhã, que eu vou fazer depois, e semana que vem, os planos futuros, projetos futuros, ou sofrendo pelo que já passou. Preso lá no que já foi. Você comentando isso, eu percebi que eu faço então mindfulness, só que eu não sabia que era isso. E não faço também com tanta frequência. Mas eu sinto falta, justamente pela hiperatividade, por ter muita energia. Tá lidando com duas hiperativas loucas. Inclusive, eu tô aqui, viu, gente? Acenando pro Raul que tem um mosquitinho assim, ó. E eu tô assim, ó. Pro mosquito. A Ju, na pausa, na calma, na tranquilidade, na fala. Só podia ser terapeuta, né, gente? Ela tá aqui que eu acho que ela nem deve ter visto esse mosquitinho passando. E eu já tô aqui, ó, me contorcendo na cadeira. Já viu um mosquitinho passando? Só depois que eu vi você fazendo assim, ó. Eu senti ele passando por mim algumas vezes. E aí, o que a Ju fez?
respirou, se conectou com o momento que ela está e não viu o mosquito. Parar pra pensar que isso seria a forma ideal de viver, né? Que viver Exatamente. nessa correria no automático não é o correto. Não faz bem Não pra vejam um gente. mosquito. É isso. É isso, inserir essas pausas, né? Inclusive, para criança, eu comecei mais um projeto, né? Estou fazendo Sementinhas da Calma para crianças, para trazer aulinhas de mindfulness para eles se conectarem já desde pequeno, porque tá com um índice muito grande de crianças depressivas, ansiosas e sem foco e concentração, porque o Sim. mindfulness, além de tudo, ajuda a melhorar foco, concentração, perca de peso, reganho de peso, dores, Aham. para quem tem fibromialgia, com tudo, é benéfico. Vou falar uma Interessante. experiência pessoal minha. Não sei, acontece com todos nós. Será que eu fechei a casa? Será que eu tirei o ferro da tomada? Será que eu esqueci alguma coisa ligada que pode acontecer depois? E aí o pessoal começou muito a justificar isso como TDAH. Mas eu tenho TDAH diagnosticado, tratado, já faz anos, então eu sei o que é e sei também que isso mescla um pouquinho com a ansiedade. Mas em contrapartida, eu também percebo a conexão que quando você está vivendo no automático, você não presta atenção nos detalhes. Então não é que você tem TDAH. Você está vivendo tão automático, fazendo tudo tão corrido, sem se dar conta do que você está fazendo, que você esquece do que você fez. Então, às vezes, não é um diagnóstico, é Exato. apenas viver de forma automática. É É. isso mesmo? E mesmo tendo o diagnóstico, né, o TDAH também você consegue controlar ele com mindfulness, porque é foco e concentração. É verdade. E como exemplo, a questão da chuva, né? Que te conecta, que te faz contemplar o momento presente. Até saem uns vídeos da Vivo, inclusive, com não sei se é Regina Braga, Renata Braga, a atriz que estava fazendo uns vídeos sobre contemplação. Uhum. Aí ela, em uma praça, um local público lá não sei se é a Praça da Sé, um lugar assim. Ela parava as pessoas e falava assim: você passa por aqui todos os dias? Sim, todos os dias, 3 vezes ao dia. O que tem atrás de você? A moça falou assim: é um relógio grande e tal. Era uma estátua. Então as pessoas não percebem, estão no automático. Então a gente esquece de contemplar. Quando a gente estava muito tempo sem chuva, veio a chuva, Todo mundo contemplou. todo mundo contemplou. É. Aí começa a chover muito, já sente. Aí valoriza e começa a querer contemplar o sol quando o sol aparece. A gente Exatamente. esquece. A gente valoriza algumas ausências, né? Que a gente percebe ali, mas aquilo que está todos os dias, né? Talvez a gente não valoriza. Eu falo muito isso com relação a resultados, às vezes, né? Que a gente tem no treinamento ou na atividade. Eu acho que a gente vai se adaptando tanto que a gente não celebra pequenas conquistas. Nós falamos sobre isso, exatamente. Justamente porque a gente tem a tendência a valorizar o que é exceção, não o que é regra. Exato. Talvez seja... E Mas não de uma maneira provocada e de uma maneira... eu vou fazer isso. Eu acho que é de uma maneira inconsciente até mesmo, né? até porque é um padrão, né? É um padrão. É um padrão, né? Perfeito, A Ju. gente já nasce com os padrões impostos, né? Até, por exemplo, o mindfulness vai ter um ponto muito específico do mindfulness, que é a autocompaixão. E o que é autocompaixão? É cuidar de si, é olhar para si. Não, a gente aprende desde que nasce a agradar o outro, a fazer tudo pelo outro. Isso esquece. Só que você não acha que também, de certa forma, Ju, a gente tem vivido em tempos tão extremos que as pessoas estão confundindo também isso? Eu preciso me escolher, eu preciso, mas isso também não pode ultrapassar ao ponto de eu ferir o outro. E eu vejo que as pessoas estão levando de uma maneira tão extrema, porque eu tenho que pensar em mim, porque sou eu primeiro, segundo eu, terceiro eu e quarto eu, e as pessoas, elas não conseguem entender que há um equilíbrio nisso. Eu preciso pensar em mim, mas eu também preciso pensar no outro, né? A minha atitude, o que ela causa no outro, né? Sabe aquilo de você trocar as posições? E eu acho que a gente viveu um período em que só era programado para agradar, né? Igual você disse, a gente está vivendo essa transição,
mas sem com que as pessoas encontrem um equilíbrio aí, né? Para a gente ter as relações sejam mais saudáveis. Sim, é porque estamos vivendo, eu costumo dizer também, momentos extremistas. É tudo muito extremo, é tudo muito intenso. É tudo quando você traz para a pessoa o foco da vida, o ideal é esse equilíbrio em tudo na vida. Tudo é equilíbrio, tudo que é em excesso faz mal, né? Aí quando você fala para a pessoa que ela tem que se cuidar, olhar para si, tá? Então nada mais me importa, não. Isso, exatamente. Não é isso, né? E você acredita que todo excesso esconde uma falta? Com certeza. Com certeza. Então, partindo desse ponto, também existe essa questão. Exato. Eu me excedi demais em agradar o outro, ou eu me excedi demais em não agradar e... Exatamente, porque às vezes a pessoa é muito boazinha, faz tudo para todo mundo, tá? Por que que ela precisa ser tão boazinha? Por que que ela precisa se agradar? O que faltou? Em que momento ela não foi vista? Entendi. É algo para refletir bastante, né? Sim, sim, são muitos pontos, né? E assim como essas questões, né? Por exemplo, da ansiedade. A pessoa que está sofrendo hoje, principalmente, eu vejo a minha maior demanda em atendimento, a pessoa está sofrendo porque eu não consegui. Vou dar um exemplo muito comum que eu peguei muito, muito esse ano. Eu não consegui entrar na faculdade, meus amigos entraram, eu ainda não tenho uma namorada, todo mundo está namorando, eu tô casada, eu ainda não tenho filho, todas as minhas amigas têm filho, tá? Não existe um padrão. E o que você conseguiu até aqui? É como se a Entendeu? gente tivesse que preencher um checklist, né? Exato, as pessoas só olham assim, por exemplo, o meu plano agora, eu como terapeuta, é chegar em tal lugar, ter tantos pacientes, tal, em tantos anos, 5 anos, a meta. Tá, eu tô com 3, 4 anos, não consegui nem metade da minha meta, mas e o que eu consegui por trás disso? Entendeu? Se eu vou, em algum momento, eu costumo dizer, às vezes participo de palestras, né? Participo de palestras. Se tem 100 pessoas, hoje eu entendo que se eu conseguir tocar uma, tá ótimo. Era aquela pessoa Que que precisava precisava ser tocada. ser tocada. E é isso. E a gente perde o foco tentando chegar onde quer. Mas existe as curvas e tudo bem. Uhum. E tenho uma dúvida para tirar com você, Ju. A psicanálise ela fala bastante sobre o passado, o inconsciente, e o mindfulness já fala sobre o presente. Essas duas abordagens, elas se chocam ou então na abordagem elas se complementam? Como que você enxerga isso? Elas se complementam. Elas se complementam. Até porque, por exemplo, se eu receber um paciente um estado depressivo severo, iniciando um tratamento, até, por exemplo, eu estou com um caso assim, que eu iniciei faz umas 3 semanas, ela está muito deprimida e tudo, e eu vejo que o Mindfulness vai ajudar muito ela, só que eu não posso inserir as práticas com ela agora, porque pode entrar em colapso. Ou ela não está preparada para essas práticas. Então a gente começa, respira, quando você for tomar um café, tomar um banho, observa, vai inserindo aos poucos e vai ali buscar o trauma dela, tratar o trauma dela, identificar o que está gerando essa depressão, essa ansiedade nela, para assim inserir o mindfulness. Mindfulness tem um momento certo. Cheio, bacana. E, Ju, você acredita também que, com relação a algumas cobranças, voltando no ponto de vista de cobrança, as redes sociais também têm grande influência em base disso? É claro que utilizamos das redes, estamos aqui em função das redes. É muito importante a gente deixar isso claro que o fato de a gente entender que muitas vezes as pessoas se sentem impressionadas em estar ali fazendo o que todo mundo está fazendo, essa cobrança por número de visualizações, seguidores, curtidas, comentários, compartilhamentos, encaminhamentos, e por aí vai, faz com que elas tenham essa pressão de que tenham que alcançar tudo muito rápido, mas que é uma ferramenta importante, que é uma ferramenta de informação, de conhecimento, sendo utilizada com equilíbrio. Então, faça mindfulness para poder lidar com as redes sociais, viu, gente?
Exato, né? Eu acho que é o principal fator, né, de ansiedade, questões, todo mundo que chega deprimido é alguma questão que está relacionada direto ou indiretamente com as redes sociais. É. Porque, por exemplo, um exemplo que eu usei muito ano passado, eu entrava no Instagram, todo mundo do meu Instagram estava no Chile. Todo mundo, o sertãozinho inteiro, eu acho que estava no Chile, na neve. É verdade. E as pessoas, como assim? Eu não estou, como assim? Eu não viajo. Janeiro agora, né, de setembro e diante até janeiro, fevereiro, todo mundo tá na praia. Então, as pessoas acabam se obrigando a estar também nesses lugares, porque está todo mundo. Ai, posta lá a família perfeita, que não existe. Mas a sua mãe te disse, você não é todo mundo. Eu queria ser todo Exatamente. mundo. Tem algum problema? Brincadeira, gente. Exatamente, isso gera anseio. O anseio eu não consigo nada. Às vezes a pessoa está ali num ótimo trabalho, tem um bom carro, tem uma família legal, mas não está igual todo mundo nas redes sociais, viajando ou saindo para lugares todo final de semana, entendeu? Aí gera esse anseio, essa angústia, a pessoa começa a deprimir. Eu fiz um teste, pessoal. A Carlinha sabe que eu fiquei uns bons meses sem o meu Instagram pessoal. Porém, eu trabalho com redes sociais. Então, assim, não podia me ausentar totalmente. Tinha que ficar ainda ali de vez em quando. Mas eu percebi que fez tanta diferença na minha vida de forma positiva. Eu conseguia focar mais. Então, assim, falando sobre viver no automático, a gente entra no celular de forma automática, a gente não percebe que tá fazendo aquilo. Eu tô vendo um filme com meu marido. A gente pausou pra ele pegar uma água ou alguma coisa pra comer. Eu não consigo ficar esperada ali. Paradinha esperando, Não, né? pega o celular pra mexer. Foi resolver uma coisa, mexe no celular de novo. E eu percebi que aquilo tava me consumindo de uma forma tão automática, conectando assim com viver de forma automática, que não estava mais fazendo bem pra mim. E aí foi quando eu dei essa cortada e fez muita diferença. É tudo como a gente já trouxe, né? Tudo em equilíbrio, porque a gente não trabalha mais sem o celular, sem as Exatamente. redes. Eu e a Gabi trocou um bate-papo sobre isso e eu tomei uma outra decisão que já vai para 5 anos, né? Que foi na pandemia, quando eu decidi não assistir mais stories de Instagram. Porque nós também utilizamos as redes, seria hipocrisia da nossa parte estar aqui construindo um podcast e dizer, nossa, né, não as redes sociais. Não, muito pelo contrário, sim as redes sociais, mas desde que você consiga identificar o que te incomoda, o que te causa desconforto ali dentro, o que te causa conforto, o que é legal, o que você acha que é interessante. E no período de pandemia, isso começou a mexer muito comigo, porque foi uma fase em que nós ficamos com a academia fechada, muitos lugares nem conseguiram dar continuidade, fecharam. Nós quase passamos por esse processo de fechar a academia pela pandemia, muito tempo fechada, enfim. E aí, quando eu tive Covid, que eu fiquei nos 15 dias de ali, confinamento, eu consumi muito as redes. E aí, ao tempo todo, eu ficava vendo stories das pessoas, ao mesmo tempo que elas publicavam que elas estavam de luto, daqui a pouco elas estavam no barzinho, e daqui a pouco elas estavam em outro lugar. E para mim, soava contraditório, mas aquilo não dizia respeito a mim, eu não tinha que ter esse julgamento. E eu acho que muitas vezes nós temos muito esse olhar de julgamento para o que o outro está fazendo. E aí foi onde eu me coloquei para pensar, e também, claro que afeta, né, o fato de repente, você estar fechado e aí você vai... Nós perdemos bastante alunas na época, e daqui a pouco as pessoas estavam em outros lugares, e isso, de certa forma, gerou um incômodo, e aí eu olhei e falei assim, até que ponto isso está me afetando de forma negativa? E qual é o meu olhar de julgamento para isso? Devo julgar? Não cabe a mim. Então, eu falei, bom, a partir disso, eu não assisto stories. Então, eu assisto da academia, né, que é importante, que faz parte do trabalho, e porque me consumia muito tempo. Muitas vezes a gente fica com um olhar julgador quando a gente está vendo as coisas. Sabe aquilo que você falou? Mas está todo mundo viajando? Está todo mundo fazendo tal coisa? Está todo mundo naquele determinado lugar? E a gente entende que as pessoas são movidas àquilo que está no momento. Então, o que está todo mundo fazendo agora? Vamos fazer também.
E a gente falou também sobre isso no podcast, mas às vezes as pessoas têm essa tendência a seguir uma onda por não ter se identificado com nada, por não ter curiosidade em nada. Então tá todo mundo ali, deixa eu ir lá ver como é que é. E aí eu decidi, a partir desse momento, não entender o que me cabia nas redes e o que não me cabia. Acho que Isso é importante, né? Isso entra muito na questão de autoconhecimento, né? Você tem que ter muito autoconhecimento para identificar Sim, e eu vejo que as pessoas às vezes também não Estão se conseguem perdendo. ter esse equilíbrio, no sentido assim, ó, até com comida, ou eu como tudo ou eu não como nada, né? Eu já tive também pessoas falando, não vou ter redes porque não consigo me controlar no sentido do quanto eu vou usar, de que forma eu vou usar, o que eu vou ver, o que eu não vou ver, né? A Gabi dá as pausas, né? Que ela acha importante, depois ela retorna de uma maneira saudável. Como geralmente, às vezes, eu costumo também dar pausa no final de ano. Sim, sim. E é outro exemplo, né, muito comum que me veio à cabeça agora, por exemplo, lugares, né? Aquele milkshake que inaugurou há pouco tempo, Milk Moo lá, nem Sim, sei isso. falar o nome também. Sim. Lotou, dava fila. Agora você vê uma pessoa ou outra, porque todo mundo estava lá. Todo mundo postava que estava lá. Eu também tenho que ir. Eu nem gosto de milkshake, mas eu tenho que ir lá fazer uma foto que eu estou lá também. Entendi. E o lado positivo disso é que promove o ambiente, né, a comercialização, Sim, a economia. Sim, não, isso é importante, né? Isso. Só que aí as pessoas vão ajustando as ideias, né? Exato. Basicamente isso. As pessoas também chegam com quadros ansiosos e depressivos, por quê? Tá, me fala um pouquinho de você. Quem é você? Nunca parei pra pensar nisso, quem eu sou. Quem eu sou? Do que eu gosto? O que eu mais gosto de fazer? Hoje, se eu pudesse escolher entre isso e isso, o que eu escolheria? As pessoas não sabem. Estão se perdendo por quê? Por essa influência de todo mundo tá fazendo. Então, eu vou fazer Sim. também. É verdade. É igual escolher uma faculdade. Exatamente. Gente, eu experimentei a Milk Moo, por sinal, muito bom, viu? Com certeza. É equilíbrio. Eu fui com as crianças. Não é crítica, gente. Vão lá. É pra irem. Moderação e Moderação. equilíbrio. Ô, Ju, e falando dessa relação ainda de redes sociais, tem alguma prática que está sendo muito falada de autocuidado, saúde mental, que você discorda? Que você vê que o pessoal tá falando como se fosse o ideal, seria aquilo para viver, e você, por ter toda essa experiência técnica, esse conhecimento, você vê que não é aquilo, pode ser até mesmo perigoso? Eu costumo dizer, a gente tem observado muito, a questão de falar de tirar a tela de criança, né? Tirar totalmente. Tira e não dá mais, não. Tem que ser aos poucos, tem que ser regrado, a quantidade certa, a partir da idade certa, né? Cada idade vai diminuindo ou aumentando gradualmente com o passar dos anos, né? Até porque há pouco tempo teve uma entrevista que eu sempre trago de exemplo também com aquela atriz Tayla Ayala. O filhinho dela, acho que de 4 ou 5 aninhos, estava investigando autismo. Aí vai no médico, vai em outro, vai e tal. E aí o médico falou, mãe, tira a tela. 15 dias sem telas. A criança era outra. E descartou o diagnóstico. Influencia. Então, é isso. Então, antes de... E os pais estão muito, meu filho tem isso, tem um diagnóstico. Não, Eu sinto também isso, parece que as pessoas também, de certa forma, o diagnóstico é importante, esse avanço da medicina e tecnológico, enfim. Mas tem que ter um equilíbrio também aí, né? Tudo é equilíbrio. Nem tudo é um diagnóstico, como a Gabi falou, olha, o meu realmente foi feito há anos atrás, tratado, mas existe também esse exagero por busca de diagnóstico, talvez nem existam, né? Eu acho que talvez as pessoas estejam buscando amuletas para poder falar assim, não, eu sou assim por causa disso, então não preciso tentar melhorar, não preciso me esforçar. E você é melhor do que ninguém por ser diagnosticada para falar isso, né? Exatamente, até porque o ano passado, esse ano, até que não, mas o ano passado, perto do Enem dos vestibulares, eu tive muita procura de adolescente querendo ser diagnosticado. Pra tomar um remedinho. E para ter privilégios na prova. Tem? Tem. Eu não sabia. Eita, nós. E eles buscam também. Teve um momento. Teve um momento que ter TDAH é estar no padrão da sua idade, ali, da sua faixa etária, porque todo mundo tem. Então como se como fosse tomar... positivo, assim. Exato. É como tomar um remédio para ansiedade. Uhum. Todo mundo toma, eu vou tomar também.
Então não preciso. Uhum. Agora, vamos assim, pra gente fechar. Eu tenho uma última pergunta pra te fazer, pra depois a gente ir pra uma parte muito especial, né? Mas antes, só pra encerrar, pra você conversar com as nossas meninas, com nossa audiência, se você pudesse dar apenas uma dica de pausa consciente para as pessoas fazerem por 5 minutos na sua vida, uma única dica, que dica você daria? Seria escolher um momento do dia e fazer ou uma refeição, ou um banho, algo consciente, com atenção. Aqui mesmo, aqui e agora. Você pode parar no lugar que você estiver aí agora. Para, inspira e expira, concentrando somente na sua respiração, no movimento do seu corpo enquanto você inspira e expira. Em qualquer lugar, a qualquer momento. E aí, Ju, aproveitando esse engate de parar, inspirar, respirar, é claro que eu vou trazer para dentro do nosso contexto atividade física. O que você, como terapeuta, Ju também é nossa aluna aqui da academia, né? Se eu já disse isso lá na abertura, vou repetir novamente. E como é que você linka atividade física na sua vida? Em que momento que você falou, preciso praticar atividade física e correlacionar ela com a minha profissão, com aquilo, porque eu falo que o exemplo também daquilo que a gente faz arrasta o outro, né? Então, você como terapeuta, fazendo atividade física, aqui eu como treinadora, fazendo uma terapia, de repente, de que maneira que a atividade física agregou na sua vida pessoal, profissional, em que momento aí que você identifica que a importância dela, para Juliana, o quanto que a atividade física impactou? Eu costumo dizer, como muitas pessoas dizem, né, que são os três pilares, né? Corpo, mente e espírito. Então, eu busquei atividade física, né, em um momento que eu fui diagnosticada com fibromialgia, muitas dores no corpo. E por que eu tinha essas dores? Porque eu não tinha pausas. Atividade física, antes do mindfulness, foi o meu momento de pausa. Para além de um bem-estar físico, que é consequência, então, às vezes, a pessoa não precisa buscar uma atividade física só por estética. Para mim, é consequência. Então, às vezes, a pessoa vai buscar por estética e a consequência dela vai ser uma pausa, um bem-estar emocional, tudo. Então, é consequência. E muito importante, corpo, mente e espírito, né? Estar com o corpo. Eu, inclusive, quando iniciei as atividades físicas, eu tomava medicação para fibromialgia. Tomei um mês, porque eu sou meio assim, resistente à medicação. E a partir da atividade física, eu não tomo nenhuma medicação. Entendeu? Então, olha só os benefícios, né? Façam atividade física. Façam atividade física. É sempre muito importante. Sim. Em todos os quesitos e aspectos. Com E certeza. objetivos, gente. Com certeza. Aê! Agora! Calma aí. Preparada? Preparada para o nosso quadro, gente. Ju, você vai estrear o nosso quadro chamado Ping Pong Ping! Pode jogar bolinha, gente? Já joguei, já é Ping-pong. É um ping-pong. E é um trava-língua isso, porque se você falar rápido, você fala ping-pong pink. Em vez de você falar ping-pong pink. Calma, não tem diferença. Calma, que Eu fui falar ping-pong pink e falei ping-pong pong. É um trava-língua isso aí. Esse quadro que Gabizita desenvolveu, gente. E eu achei barato. Ju, é o seguinte, nada mais é do que um bate-bola, um jogo rápido de perguntas e respostas, de frente com Gabi. Então, aqui, ó, respostas curtas e objetivas, tá bom? Então, eu vou te fazer aqui apenas algumas perguntinhas. Vamos lá. Ju, o que você prefere? Excesso de barulho ou excesso de pensamento? Ping-pong, ping!
Olha, eu vou entrar em contradição com mindfulness, mas eu prefiro excesso de pensamentos do que excesso de barulho. Não que não seja a mesma coisa, né? Porque os pensamentos fazem barulho. Perfeita colocação. Os pensamentos fazem muito barulho. E o mindfulness é isso, já pegando um link Aham. que você não vai parar de pensar. É você acolher os seus pensamentos e parar de conflito, de conflitar com eles. É acolher e aceitar eles. Então tá. Um pensamento intrusivo ou um mosquito zumbindo no seu ouvido? Ai, mosquito. Foi por isso, Gabi, que o mosquito apareceu aqui. Você tinha um mosquito. Eu sou aqui. muito mais um pensamento intrusivo, gente. Mas o mosquito apareceu. O mosquito apareceu a partir disso. O mosquito, ele sabia que você ia fazer É essa mais pergunta fácil sobre você ele. mandar ele embora do que o pensamento Ele intrusivo. apareceu de novo, gente. Ah, tá, você me... Pensamento intrusivo, você pode acolher ele e ele parece ser intrusivo, ser só um pensamento. Isso é verdade. Passado resolvido ou futuro planejado? Passado resolvido. Um clichê do autocuidado que você não suporta mais ouvir. Adorei. Um clichê do cuidado que ninguém aguenta mais. E faça terapia. Ai, que incrível. Respiração profunda ou um café forte para resetar? Nossa. Hum? Aí, posso escolher os dois. Não. Então, respiração profunda, vai. É isso aí. Respiração profunda. Se a culpa pudesse falar, qual seria a primeira frase dela? Deu pra ouvir a pergunta com o meu despertador tocando? Falha nossa. Dá pra depois fechar assim e aparecer um falha nossa? Com certeza. Né, Qual que foi a pergunta? Se a culpa falasse, né? Qual seria? Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo. A culpa vem no e se, né? O e se sempre vai existir. Se você não falou, não fez, é porque não era para ter falado nem ter feito, e tudo bem. Mindfulness é moda ou necessidade? Necessidade. Qual é a maior ilusão da nossa mente? Maior ilusão da nossa mente é estar presa no futuro. Você acha que a mente mente? Eu acho que esse foi o ping-pong pink mais reflexivo que teve. Tudo bem que é o primeiro, mas ele ainda assim gerou boas reflexões pra gente pensar. Sim, a mente mente e te sabota, né? Se você não dominar ela, porque você pode dominar a sua mente, treinando ela. E você acredita que a parte terapêutica tem ganhado bastante espaço, né? O autoconhecimento, as pessoas tinham uma resistência muito grande em procurar ajuda psicológica, isso é muito importante. Você considera que faça terapia a partir disso? Apesar de ser a frase Você acha que clichê, 100% das pessoas precisam? todos deveriam fazer. Não esperar ter uma questão que te obrigue a fazer, né? Eu vou fazer porque eu estou ansioso, porque eu estou depressivo, até porque a pessoa que está num grau de depressão muito profundo, dificilmente ela vai conseguir se manter em terapia. E você acha que também pode ser tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também? Você encara dessa forma? Em alguns pontos, sim. Mas quem realmente, às vezes, começa por esse motivo e continua, se Ju, identifica. e para finalizar, um ponto muito importante. Terapia tem alta? Ou tem gente que precisa ficar em terapia a vida toda? É aí um ponto também. A psicanálise, a gente não dá alta. Às vezes eu tenho paciente, em algum momento eu já tive 2 pacientes que se deram alta. Então, o segmento da psicanálise é isso. O paciente pode se dar alta, mas Então eu vou não linkar a existe. psicanálise com a atividade física, que também não tem alta, viu, gente? Exato. Alcancei o resultado, vou parar. Exato. Que Não injustiça. Não para Não nunca. para, gente, não para. Terapia é vida. Né? A gente bacana. precisa desse olhar,
né, do outro. Eu tenho, às vezes, pessoas que vão esporadicamente, uma vez no mês ou a cada 15 dias, com uma questão mais pontual. Já se deram alta e voltam com essa questão só para reorganizar os pensamentos. Porque às vezes você vai conversar com um amigo, com um pai, com mãe, com marido, com alguém, a pessoa vai te dar um conselho. A terapia não vai te dar um conselho. Vai fazer você enxergar o que pode ser feito diante daquilo que você trouxe. Muito legal. Muito legal. Ju, muito obrigada por ter compartilhado com a gente seu conhecimento, sua experiência. Eu que agradeço. Você fez a gente do lado de cá refletir bastante. Com certeza. E refletir e pensar mais no agora, menos no automático, menos no amanhã. Exatamente. E você que está aí, vocês que estão aqui, façam uma pausa nesse momento. Pare, inspire Respire e viva o agora. e não pire. E não pira. Respire e não pira. Exatamente. Você acredita então nisso? Com Inspira, respira e não pira? Com certeza, com certeza. Experimente um momento de muito nervosismo, anseio que você estiver, você parar e respirar. Mas focar ali, às vezes tem as respirações conscientes de você contar 5 ou 21 respirações, no dedo mesmo. Porque quando você conta no dedo, você se conecta com o agora. Talvez eu e a Gabi consiga contar só até 5. Já acabou? Tudo bem. Brincadeira, Ju. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando conhecimento. A Ju, quando vai na avaliação física, viu, gente? São altos papos entre essas nossas reflexões aí na sala de avaliação, né? Nunca é rápido a nossa avaliação. Exatamente. Então, gostaríamos muito de agradecer por você compartilhar todas essas informações, essas reflexões com a gente. Agradecer por estar aqui com a gente no nosso primeiro episódio. Eu queria dizer que isso foi calculado, né? Fomos frias e calculistas em escolher você como nossa primeira convidada, por ser terapeuta e deixar a gente totalmente ali. Você foi maravilhosa, Ju. Muito obrigada por participar do nosso segundo episódio do Elas Pode. Encerramos nesse clima de muita alegria, diversão e reflexão também. Exatamente, porque somos mulheres em movimento, gente, em movimento pela saúde mental, física, e vamos continuar com vários movimentos por aí. Mindfulness é para todo mundo, tá? Todo mundo pode praticar. Tem o grupinho de criança e de idosos para treinar a memória com Mindfulness. É isso, gente. Obrigada por mais um. E é isso porque elas podem. Até mais, gente.